Shabbat Shalom a todos. O tema da mensagem de hoje, Parashá Vairá e Apareci, não deixe a angústia fechar os seus ouvidos. Não deixe a angústia fechar os seus ouvidos. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, me coloco diante de Ti, junto dos meus irmãos, mais uma vez, nesta manhã de Shabbat, neste Shacharit. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, como o Senhor fala mais uma vez, como o Senhor falou comigo nesta semana, através desta mensagem. Pai, todos nós passamos por momentos de angústia, momentos de extrema dificuldade, em períodos das nossas vidas. Muitas vezes essas dificuldades são intransponíveis aos nossos olhos, outras nem tanto, mas sempre há fatores que complicam o nosso viver, muitas das vezes para nos provar, para nos fazer confiar em Ti em todo tempo. Muitas vezes, Pai, nós pensamos que podemos caminhar sozinhos, quando nós somos como crianças diante de Ti nesta situação. E muitas vezes, claro, o Senhor nos exige de nós, o Senhor quer que nos comportemos como adultos diante de situações que vêm sobre nós. Nos ajude, precisamos de Ti, todos nós, Pai. Precisamos ser transformados para nos parecermos cada vez mais com Teu Filho. E Yeshua HaMashiach, Ele é o maior exemplo. Ele passou por tantas angústias e em todo tempo Ele continuou confiando em Ti, Pai. Nos ajuda, dependemos de Ti, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Não deixe a angústia fechar os seus ouvidos. Nessa Parashá Vairá, nós vimos ali a pressão que existia sobre o povo de Israel. A escravidão e a angústia que veio sobre eles. E nós percebemos que é muito difícil, não sei quantos vocês estão, o que cada um está passando na sua vida pessoal. E é muito difícil ouvir a voz do Eterno quando nós estamos em momentos de extrema pressão, momentos de extrema dificuldade. Muitas vezes nós não conseguimos ouvir a palavra do Eterno para nós. Quando nós estamos com a nossa mente e o nosso coração em outras coisas, preocupados com outras situações, não é a pressão, a urgência dos fatos dessa terra, muitas vezes é o trabalho, o serviço ali, as tarefas sempre nos apressando para fazer as coisas, correr para lá e para cá, a correria do dia a dia, dificulta uma vida com o Eterno. Eu já ouvi, não só neste ministério, mas em outros ministérios, homens, mulheres, dizendo que muitas vezes até o ministério, os afazeres com o ministério atrapalham uma vida com o Eterno. Então, o nosso dia a dia, muitas vezes a angústia nos atrapalha ao ouvirmos o nosso Pai e termos uma direção clara do que fazer. Porque nós ficamos desesperados muitas vezes. Isso aconteceu com os israelitas no Egito. Se você quiser ler comigo, o Rosh Anderson já leu, eu quero reler com vocês em Shemot, Êxodo, capítulo 6, do versículo 7 em diante. Eu os farei meu povo e serei o Elohim, o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Elohim, que os livra dos trabalhos impostos pelos egípcios. O Eterno já estava falando, queria libertar o povo, correto? Continuando a leitura. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão. O Eterno levantou a mão dele, dizendo que daria aquela terra a Abraão, a Isaac e Yaakov. Eu a darei a vocês como propriedade, eu sou Hashem. Moshe declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, quantas vezes, devido a tudo que nos cerca, nós não conseguimos compreender o que o Eterno tem para nós? É muito difícil. Muitas vezes o Eterno dá uma direção, a gente não consegue entender. Porque a angústia é muito grande, a gente pensa, Senhor, como isso vai acontecer? E essas situações nos fazem muitas vezes desacreditar do que o Eterno está dizendo para nós. Que o Eterno te guarde de duvidar daquilo que Ele tem para a sua vida.
Qual era a realidade do Eterno para o povo de Israel? O Eterno estava levantando a sua mão e prometendo. Mas ainda que o Eterno prometesse que os livraria, aquela angústia de espírito e a dura servidão não os deixava acreditar ou dar ouvidos. Muitas calamidades sobre nós nos fazem perder a realidade do Pai. Se nós olharmos para as notícias que vêm sobre o mundo todo, sobre o Brasil, queridos, nós perdemos as esperanças. Nós precisamos continuar confiando. Escutem isso, porque hoje nós vivemos uma situação difícil, sim, mas no futuro será pior, diante de tudo que está profetizado. E você precisa estar atento para colocar isso em prática no futuro. Nós vivemos aqui na Beit falando como vai ser na fuga. Como que vai ser na fuga? Queridos, dar ouvidos ao Eterno na fuga vai ser difícil. Se você acha que é difícil dar ouvidos a Ele agora, imagina na fuga. Então aprenda com o que aconteceu com os israelitas. Aprenda com o que as Parashot têm nos dito. Que o Eterno possa te acordar desse estado que muitas vezes você fica de angústia e não sabe mais o que fazer. E que você possa confiar nele. Quando eu estive internado no hospital de ensino, Anchieta, todos sabiam que eu ia morrer, menos eu. Eu estava ali, eu não sabia nem nada do que estava acontecendo, e todos já sabiam. Muitas vezes essas situações te deixam cego, sem saber o que está acontecendo. À sua volta, logo ali na sua frente. E todos que estavam lá sabiam, menos eu. Isso não aconteceu só com Israel, ou com você, ou comigo. E não são somente os nossos ouvidos e sentidos em geral que são afetados. Momentos de extrema pressão e ansiedade estiveram também sobre Abraão e Sará. E nesses momentos não são só os ouvidos, os olhos que são afetados. Muitas vezes começam a surgir perguntas nesses momentos. Perguntas. E no meio das perguntas vêm as respostas. Surgem a nós em todo tempo, não é? Abre aspas. Teremos ou não um herdeiro? Senhor, Eliezer de Dameseque será o nosso herdeiro? O Eterno não me deu filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Momento de pressão e angústia. Começa a gerar pergunta no seu coração. E começa, consequentemente, a gerar as respostas também dentro do seu coração, dentro da sua mente. Cuidado, pergunte ao Eterno. Pergunte ao Eterno, Senhor, eu estou com isso aqui dentro de mim. Isso vem de ti. Senhor, isso está dentro da minha mente aqui, ó, me corroendo, está tomando a minha mente, eu não consigo pensar em outra coisa, me ajuda. Não deixe um espírito intrometido se meter na sua vida. Não deixe um coração enganoso te dar as respostas que ele mesmo quer ouvir. Porque o nosso coração tem as perguntas e as respostas tudo pronto. Faz as perguntas dentro de você e vai te dando a resposta e você vai gostando daquilo. Imagina se o faraó dissesse para Israel, ó, eu vou tirar os trabalhos impostos, fica aqui comigo. Imagina o que poderia acontecer ali, queridos. Momentos de pressão e ansiedade também estiveram sobre os reis de Israel e de Judá, do reino do sul, reino do norte, e quando o reino era unificado também, gerando em perguntas e respostas, e poucos consultaram o Senhor. Diante dessas perguntas e dessas respostas que surgem em momentos de angústia. Você está angustiado? Está com alguma tristeza no seu coração? Toma cuidado com o que você vai ouvir na sua mente. Pode não ser a voz do Senhor, e sim um espírito que se meteu na sua vida. Que entrou na sua vida porque você está com uma tristeza no coração. Isso aconteceu com Israel. Moshe estava dizendo, nós vamos sair daqui. Eles não davam ouvidos por causa da escravidão e da angústia que estava sobre eles. Aquela tristeza os impedia de ouvir. Eu não sei qual é o momento de pressão que você está vivendo. Em qual área da sua vida, o Orochi Carlos mesmo falou, existem várias camadas em nós, várias áreas dentro da nossa vida. E nós somos provados em todas elas.
Em algumas você é mais forte, outras não. Mas o Eterno está purificando todas as áreas da nossa vida nessa casa, irmãos. Quem está aqui há algum tempo sabe disso. Que não tem uma camada sequer que o Eterno não abre e fala, está vendo isso aqui? Você precisa mudar. A cada Shabat ele faz isso. A cada semana através dos programas. Isso é para quem? Todos. Quem está à frente, quem está na retaguarda, todos. É muito difícil manter a cabeça no lugar nesses momentos. É muito difícil. Dar ouvidos. Shaul, o apóstolo, o emissário do Eterno, de Yeshua, estava com a pressão de salvar o seu povo. Salvar o povo do Eterno. Quem é o povo do Eterno? Israel, os judeus. Ele estava com essa pressão. Eu preciso salvar os meus irmãos. Eu preciso salvar. Eles precisam conhecer o Salvador que eu conheci. Se eu aceitei, eles podem aceitar. E o Eterno falou com ele 2 vezes para não ir a Jerusalém. E ele foi. 2 vezes o Eterno falou com ele. 2. Uma pelo Espírito e outra por um sinal. Onde a pessoa colocou lá e se amarrou dizendo, você vai ser preso lá. Mas ele estava com a pressão na mente dele. Eu preciso fazer isso agora. Eu preciso fazer isso. Não sabem vocês que eu estou disposto a morrer? Pressão na mente, irmãos. E ele não ouviu. Ele não ouviu o Eterno. E Shaul, o rei, foi provado 2 vezes durante a pressão. Mas ele agiu sem a voz do Eterno, sem ouvir a voz do Eterno. Uma leitura bem rápida, 1 Samuel, se você quiser ler comigo, 1 Samuel 13, do versículo 6 em diante, está escrito assim, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, presta atenção, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, e Shaul no meio deles, e o que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas, e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram Iarden para chegarem à terra de Gad e Gilead. E Shaul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Atenção! Ele esperou 7 dias, prazo estabelecido por Shemuel. Mas este não chegou, e os soldados de Shaul começaram a se dispersar. Se coloque no lugar dele, o que você faria? Então ele ordenou, traga-me o holocausto. Pressão, medo, angústia, em tudo, toda a volta dele só tinha isso. Ele olhava para um, medo, olhava para o outro, angustiado. Olhava para o terceiro, já correu para o buraco. Querido, se coloca no lugar. 7 dias, amanheceu o 7º dia, cadê Shemuel? Não chegou. Então Shaul ofereceu um holocausto. E quando ele terminou de oferecer o holocausto, Shemuel chegou. Que tristeza, não é? É assim com a gente. Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer, não dá tempo de te ouvir. Quando a gente termina de fazer a porcaria, a salvação chegou. E Shaul foi saudá-lo e perguntou-lhe, Shemuel, o que você fez? Shaul respondeu, quando eu vi que os meus soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Ele assumiu, eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado, eu fui obrigado a fazer isso. Cuidado quando você está constrangido a fazer alguma coisa. Quando você é constrangido a fazer algo. Pressão. Shaul, o apóstolo, se constrangia. Eu preciso salvar os meus irmãos. O que vai ser de Israel? Mas ele não perguntava, Senhor, o que vai ser de Israel? O que eu posso fazer por eles? Ele queria muito salvar o povo dele. E Shaul, o rei, se sentiu obrigado a oferecer o holocausto. Disse Shemuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Elohim, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre
o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Capítulo 15, versículo 1, está escrito assim, em 1 Shemuel. Shemuel disse a Shaul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram em Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. E não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Versículo 9. Mas Shaul e o exército pouparam Agag. E o melhor das ovelhas, dos bois, bezerros, gordos, cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Agora nós vamos lá para o versículo 24. Pequei, disse Shaul, violei a ordem do Senhor e as instruções que você me deu, tive medo do povo. Provavelmente os soldados, vamos ficar com isso aqui presta. Tive medo do povo e lhes atendi. Nós não sabemos também se foi o povo ou se ele mesmo estava com o coração ali obstinado a fazer o que ele queria. Mas um momento de pressão tirou ele do reino. Ele mal tinha sido ungido rei. O Eterno estava falando: eu vou te ungir rei, faça isso. E ele foi reprovado pela segunda vez. Irmãos, não deixe momentos de tristeza, angústia. Eu não sei o que ocorreu com a sua vida. Não deixe isso te dominar. Você pode estar atrasando a sua vida. Toda a sua vida. Você pode estar atrasando toda a sua vida. Assim como com o povo de Israel, a libertação pode estar ali na frente. Há alguns dias de alcance. Há alguns dias de alcance. E ainda que esteja mais longe, confie no Senhor, porque Ele te deu um caminho maravilhoso para seguir, para a liberdade, Yeshua. Nós temos um ótimo exemplo de alguém que deu ouvidos ao Eterno em um momento de muita angústia. Yaakov. Quando ele teve medo do irmão dele, Esav. Ele deve ter pensado: o que eu vou fazer? Ele teve medo da morte, queridos. O que eu vou fazer para salvar minha família? E ele parou e orou quando ele estava voltando para a terra de Canaã. Teu servo não é digno da misericórdia, da verdade que tens mostrado. Eu nada tinha quando cruzei o Iarden, e agora eu volto em 2 campos de filhos, manadas, riquezas. Eu te suplico, me livre das mãos do meu irmão. Em um momento de angústia, ele clamou ao Senhor, e ele foi livrado das mãos do irmão dele. Que possa você clamar ao Senhor nos momentos de pressão, nos momentos de ter que tomar a decisão. Ore, busca o Eterno. É o melhor caminho. Nós temos diversos exemplos. Nós temos o exemplo ali do rei Ahav, o rei de Israel, que quando o Eterno decretou que o reino dele iria passar, que toda a família dele iria queria morrer a família dele, toda a linhagem dele, ele passou a se humilhar diante do Eterno, e o Eterno falou para Eliarro, falou para Eliarro: você notou como Ahav se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Se o filho dele tivesse voltado, qual seria a história? Mas o filho dele não se voltou para o Eterno. O maior exemplo para nós, em todos os sentidos, é Yeshua. Ele foi um homem que viveu durante todo o seu ministério. O ministério de Yeshua era o tempo todo. O tempo todo. E o ministério dele, o tempo que ele estava servindo aqui o Eterno, era o tempo todo sob pressão. Dia e noite, sem parar. Não sei, você já parou para pensar como era a vida de Yeshua? Parou para pensar como é a vida de Yeshua, como era? Irmão, é o tempo todo. Mestre, esse aqui está doente. Rabi, essa aqui está possessa. Yeshua, os mestres da lei querem aprender contigo. Rabi, os fariseus estão aqui, agora os saduquim, os saduceus. Quem que vai sentar do seu lado? Ore por mim, ora pela minha família, ora pelo meu esposo, está possesso. Pode conferir. Ore pela minha esposa, um espírito toma ela, lança ela em cima de mim, lança as coisas. O tempo todo. Isso que não tinha WhatsApp, como o Rosh Carlos falou. Imagina se tivesse WhatsApp. Ele ficava o tempo todo sob pressão, irmãos.
Até quando estava dormindo, o mar estava se agitando. Talvez você pense, Senhor, eu vou dormir, eu vou descansar, vai ser muito bom. Amanhã eu lido com esse problema. E Yeshua nem isso tinha. Ele ia dormir com os problemas tudo do lado dele lá. 12 probleminha. 11 probleminha. Um não era nem problema, que não tinha solução. Era de casa. 11 problemas. Um não era problema. Um era causa perdida já. Dormindo do lado dele. Já dormiu com uma causa perdida do seu lado? Não sei. Senhor, que eu não seja aprovado nisso. Yeshua sob pressão o tempo todo. E a gente não vê ele sucumbindo. Um momento. Ele suou sangue nesse momento. Ele estava orando. Pai, afasta de mim essa situação. Esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Esse foi o único momento que nós vemos ele muito deprimido. E ele falou com o Eterno. Pai, afasta de mim, mas seja feita a tua vontade. 3 vezes. Depois de 3 vezes, ele foi fazer a vontade do Eterno. O maior exemplo. Você pensa que você vive sob pressão? Marcos 4, 38 até o 40. Yeshua estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos, olha o despertador dele, despertador. Você tem um despertador assim? Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Despertador. Você não liga que a gente vai morrer aqui? Queridos, ele não tinha tempo nem para dormir, já acordava pensando. Imagina, queridos, imagina. Eu que sou uma pessoa que não gosta de ser acordado, que acorda carrancudo. Imagina eu no lugar dele, você ia jogando todo mundo na água. Senhor, que eu não seja aprovado na fuga, irmãos. Quem vai dormir do seu lado? Levanta que tá vindo aí, senão a gente vai morrer. Sendo provados. E aí ele, o que vai fazer, irmãos? O que vai fazer? Levantou, repreendeu o vento, disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. Acho que serviu para os apóstolos também. O vento se aquietou, fez uma completa bonança. Então aí resolveu o problema, né? Voltou para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem confiança no Eterno? Ele não tinha nem tempo para dormir, irmãos. Mal dormia, mal comia. Quando tinha que comer, tinha que multiplicar para dar para os outros. Era o tempo todo sob pressão. Tempo todo. Ele confiava muito no Eterno. Ele sempre estava orando nos momentos difíceis, até quando ele estava transpirando sangue. Essa paraxá nos ensina isso. Porque o povo de Israel não deu ouvidos por causa da angústia que veio sobre eles. Eu não sei o que causou a sua angústia, a sua tristeza. Mas eu te convido hoje, essa paraxá nos convida a darmos ouvido ao Eterno também nesses momentos. Beshem Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, me coloco diante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Pai, Yeshua foi o maior exemplo. Nós até damos risada porque são coisas para nós inconcebíveis. Pai, o que eu faria naquele momento? Pai, nós não gostamos nem do despertador com música calma. Imagina alguém falando que vai morrer do seu lado quando você tem certeza que ninguém vai morrer. Pai, nos ajuda. Muitas vezes a angústia não vem sobre nós, vem com quem está do seu lado, vem com quem está do nosso lado. E nós temos certeza, Pai, que as coisas vão acontecer do Teu modo, mas nem todos estão no mesmo nível que nós estamos. Nos ajuda, Pai. Todos nós somos provados. Eu sou provado nisso, Senhor, a Te dar ouvidos quando eu estou muito triste. Mas a libertação, Pai, assim como com o povo de Israel, pode estar alguns dias, algumas horas ou algumas semanas, não sei. Pode estar no tempo ideal à nossa frente. Nos ajuda a olhar para frente, Pai, colocando o Senhor sempre na nossa direção, colocando os nossos olhos em Ti. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja.